Fala galera do YouTube, se você não me conhece, meu nome é Wallace Camargo, sou consultor de BI e hoje trabalho com foco em engenharia de dados. E na apresentação de hoje eu vou falar sobre o Spark Streaming, ou seja, o Spark processando dados em tempo real ou bem perto do tempo real, certo? E nessa solução aqui, a simulação vai ser o seguinte, eu estou simulando aqui um banco de dados de um hospital, tá? É o banco de dados aqui, o hospital, que está aqui no Postgres, e por enquanto não tem tabela nenhuma. E eu vou simular a criação de uma tabela de pacientes, beleza? Que vai ler, o Spark vai ler um arquivo, processar esse arquivo, deixa eu pegar aqui. Então, como eu disse, ele vai verificar a pasta de 5 em 5 segundos. Quando ele encontrar um arquivo, ele vai processar esse arquivo e carregar lá no meu Postgres. Lembrando também que essa solução que está aqui é 100% on-premise, então está rodando localmente aqui na minha máquina, mas no mundo real isso aqui vai estar na nuvem. Então o seu banco de dados ele vai conseguir escalar de forma quase que infinita, beleza? Porque o storage de hoje já não é mais um problema. E depois de fazer isso, de processar esse arquivo e carregar no banco de dados, ele ainda cria um checkpoint. O que é o checkpoint? O checkpoint é como se fosse um gerenciamento de logs lá que o Spark cria, né? É uma pasta, e nessa pasta ele vai guardando ali todos os arquivos que já foram processados, né? Então, se por um motivo o serviço der um stop, né? Se você precisar parar o serviço, se ele parar por algum outro motivo, quando você inicializar novamente, ele vai verificar a pasta de checkpoint e só vai processar arquivos que chegarem novos, ou seja, ele não vai processar os arquivos antigos que já estavam na pasta. Então isso aqui é muito legal, tá? Isso aqui é uma feature bem interessante aqui do Spark, tá? Ele faz esse gerenciamento para você automaticamente e isso é bem top, beleza? Então aqui é o desenho a arquitetura aqui do projeto, né? Então o Spark que está aqui embaixo, ele fica lendo a pasta de 5 em 5 segundos, que eu configurei 5 em 5 segundos, poderia botar 1 segundo também, tá? Encontrou o arquivo, processa esse arquivo e manda lá para o Postgres, beleza? Então é basicamente isso. Vamos voltar aqui para o Spark, tá? Deixa eu dar um zoom para a galera aí que andou reclamando que eu não consegui perceber aqui o que eu escrevia, tá? Espero que agora consiga. Então, para isso, galera, para essa solução funcionar, essa simulação aqui de um banco de dados de hospital que fica lendo arquivos em tempo real, para ela funcionar, a gente precisa ter tudo configurado, né? Precisa ter o PySpark, precisa ter o Postgres, precisaria dos arquivos JSON, né? E nesse caso aqui, eu não estou utilizando nenhuma VM, tá? Máquina virtual, e nem estou utilizando nada na cloud. Eu instalei o WSL na minha máquina, tá? Que é o Linux dentro do Windows, né? É uma subversão aqui do Linux, que roda dentro do Windows, e eu instalei tudo lá no WSL e estou acessando através do Ubuntu, beleza? Então no Ubuntu que o próprio Windows instalou aqui para mim, poderia ser outra distribuição, mas eu preferi utilizar o Ubuntu, então eu estou utilizando o Ubuntu dentro do WSL, tá? Que está aqui no Linux. Instalei tudo lá e estou acessando por aqui, beleza? Então eu não vou ensinar aqui a instalar e configurar tudo isso, porque não é o foco desse vídeo. Tá? Quando você chegar numa empresa, provavelmente já vai estar tudo configurado e instalado. Então, se você quiser aprender a instalar e configurar tudo isso, deixa aí nos comentários que depois eu gravo como configurar o ambiente. Beleza? Então, vamos verificar se o Spark aqui está realmente funcionando na minha máquina. Então, eu vou dar o comando aqui PySpark para abrir o shell aqui do PySpark. Então, o Spark já está aqui funcionando na minha máquina, na versão 3.5. Então, vou dar um Ctrl D para ele sair do Spark e voltar aqui para o Linux. Então, vou dar um Ctrl L para ele voltar aqui para cima. Beleza? Então, outra coisa também que a gente precisa ter é o script. Deixa eu sair aqui do Zoom IT. É o script Python que vai fazer isso, né? Que vai fazer esse processamento, no caso. Então, esse script vai ficar disponível também lá no GitHub, tá? Não hoje, talvez não quando você esteja vendo esse vídeo, ainda não esteja. Eu vou demorar aí pelo menos uma semana para criar uma documentação decente disso.
publicar, só que ainda vai demorar aqui alguns dias para disponibilizar os scripts, beleza? Que eu já quero publicar de forma definitiva. Então, o script é esse, tá? Eu vou explicar aqui rapidamente. Então, o JSON Schema, ele vai praticamente criar um metadado lá para o meu arquivo, tá? Que é do tipo JSON, que eu já vou mostrar para vocês. Então, o JSON Schema, ele diz que a primeira coluna, ID paciente, é do tipo inteiro, o nome é do tipo string e a situação do paciente também é do tipo string. Aqui é a pasta onde o Spark está lendo, né? Ele está lá verificando de 5 em 5 segundos, ele vai ficar lendo lá. Então o comando aqui é spark readStream.json e dentro dessa pasta ele vai associar o schema, que é essa variável aqui, ele vai dar esse schema para o arquivo, beleza? Que ele encontrar lá. E o directory é a pasta onde o Spark vai criar o checkpoint, que eu falei anteriormente, né? Que ele vai, é como se fosse um gerenciamento dos logs dele. Então, todo o arquivo que for processado, ele guarda lá a informação nessa pasta de checkpoint. Se o serviço parar e depois voltar, ele não vai processar o mesmo arquivo duas vezes. Beleza? Então, isso é muito legal, como eu já disse. E aqui tem a função em si que faz essa carga dos dados lá para o Postgres. Então, def update Postgres recebe dois parâmetros, que é o data frame, né, que é o df, que é esse cara aqui, e o batch id, beleza? E o método aqui utilizado é o df, que é o data frame, ele vai fazer um write, né, ele vai escrever o dado usando o formato JDBC, que ele vai utilizar um driver aqui do Postgres. O banco de dados se chama hospital, né, que está rodando aqui localmente. A tabela que ele vai criar é a TB paciente, beleza? E o modo que ele vai fazer o insert é do tipo append, né? Então ele vai pegar o arquivo, processar e escrever lá. Depois ele vai pegar o outro arquivo, processar e escrever na linha de baixo, e assim sucessivamente. Ele vai só inserindo dados sem apagar. Lembrando que eu também poderia configurar aqui um overwrite, né, para ele dar tipo um truncate na tabela e inserir só dados novos, mas não é o caso aqui desse problema. Esse problema eu coloquei o append, beleza? E aqui é uma variávelzinha stcall, que vai pegar o data frame lá, vai fazer um write streaming for each batch, né? Vai fazer um update Postgres, vai chamar aqui a função, o output mode é append, aí ele vai fazer uma trigger, um processing time de 5 em 5 segundos, que eu configurei, e o checkpoint vai ser na location directory, né, que é essa diretoria aqui que eu configurei. Beleza? E aí ponto start, e aqui é para quando ele for parar o serviço, né? Quando der, por exemplo, um Ctrl D lá, ele parar e fazer o stop. Beleza? Ou se der algum erro, ele também para. Beleza? Então esse é o script, né, que vai fazer essa coisa acontecer. Deixa eu fechar aqui a solução, que já não importa mais para gente. Então, eu vou aqui entrar aqui no PySpark, né? PySpark, pronto, voltei, Ctrl L, pronto. Agora eu vou aqui para o PySpark e vou executar aquele script lá Python que eu mostrei agora anteriormente, tá? Então eu vou fazer já estou aqui com o comando, tá? Eu espero que o Zoom esteja dando para ler aí depois. É um Spark Submit. Eu passo o parâmetro jars e o driver do Postgres, né, que eu tive que fazer o download dele. E aqui é o streaming to postgres.py, que é aquele arquivo que eu mostrei agora. Beleza? Então, quando eu executar isso aqui, ele vai gerar um monte de mensagem aqui, tá? E ele vai ficar de 5 em 5 segundos verificando na pasta. Então, ele executou a primeira vez 5:59 e 10, 6 aqui, né? 18:59 e 15, 20 e 30, e ele vai ficar de 5 em 5 segundos. Beleza? Então eu vou agora sair aqui do Zoom. Deixa eu abrir aqui a pasta, que é essa aqui, e a outra é essa aqui. Beleza? Então,
eu vou deixar aqui o Spark do lado, tá? Para que a gente possa ver. Vou dar um zoom também. Dar um zoom aqui. Pronto. Então, tá vendo aqui que ele está tentando pegar arquivo de 5 segundos, tá? Então, eu vou pegar o primeiro arquivo, copiar e vou colar na pasta aqui de stream. Lembrando, né, que o meu banco de dados também, deixa eu sair aqui do zoom, meu banco de dados não tem nada, né? Vou dar um refresh aqui. Refresh, ó, tá vendo? Não tem nada aqui. Beleza? E volto aqui, tá? Vou deixar esse logzinho aqui acontecendo aqui. Vou abrir a pasta stage, vou trazer ela um pouquinho mais para cima. E vou trazer a pasta Spark Streaming, que é a pasta onde o Spark está fazendo essa verificação de 5 segundos. Beleza? Então vou pegar o arquivo 1 aqui. Lembrando que o nome correto, né, no mundo real seria com data, hora, minuto e segundo. Tá? Isso garantiria que dificilmente você teria dois arquivos com o mesmo nome. Então não processaria duas vezes o mesmo dado. Então quando eu jogar aqui, ó, olha o que vai acontecer aqui no log. Deu um monte de mensagem, ó, tá vendo? E aqui a gente consegue ver que tivemos um input de 7 linhas. Então, deixa eu sair aqui. Vou voltar aqui no meu Postgres. Vou verificar aqui, vou fazer um refresh. E agora eu posso ver que eu já tenho uma tabela aqui, TB paciente. Então, eu vou dar um select, asterisco from TB paciente. E vamos verificar, ah lá, 7 linhas, como ele deu no log ali. E os dados foram esses que ele inseriu, ó, do tipo inteiro, do tipo texto, né? Como o esquema que eu passei lá na função lá do Spark. Beleza? Então, é isso, né? Deixa eu voltar aqui para a stage para a gente poder ver se o arquivo realmente foi esse, né? Se eu não fiz... ó, deixa eu mostrar o arquivo aqui para vocês. O arquivo é esse, ó. O ID, o nome e a situação. Beleza? E agora eu vou jogar o segundo arquivo lá. Deixa eu voltar aqui, Spark Stream. O arquivo 2, por exemplo. O arquivo 2, joguei aqui. Deixa eu fechar aqui, que isso aqui já não é mais interessante. Joguei o arquivo 2. E agora, o meu log aqui, ó, já mudou. Ó. Ele já disse que inseriu mais 5 linhas. Então, vamos executar isso aí. Olha lá, tá vendo? Ele já adicionou mais linhas. E agora eu vou abrir aqui o Spark novamente. A pasta de staging, a pasta Spark Streaming. Vou pegar esse cara aqui e jogar para cá. E olha aqui que vai dar um monte de mensagem aqui de novo. E no final ele diz quantas linhas ele inseriu. 3 linhas. Então eu volto aqui. E podemos observar que a nossa solução bem perto do tempo real está funcionando perfeitamente. E em breve eu vou publicar a documentação no GitHub com todos os scripts e um passo a passo aqui para tentar ajudar aí a comunidade, beleza? Então, na apresentação de hoje eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.